Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 31. Versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Disse-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque os judeus guardam o sábado. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Versículo 25. Eis que eu vô-lo tenho predito. Versículo 26. Portanto, se vos disserem:
Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, Jesus. Versículo 28. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, e todas as tribos da terra, as nações, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Exortação à vigilância. Versículo 32 até o versículo 43. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, mas unicamente meu Pai. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Parábola dos dois servos, versículo 44 a 51. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Versículo 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Versículo 49. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Versículo 51. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Terminamos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece